Pessoal, uma pesquisa feita pelo Instituto Datafolha mostrou que 58% dos brasileiros, Léo, não tem o hábito de consultar o oftalmologista. Pelo menos uma vez ao ano, né? É um índice alarmante. Opa. Muito preocupante, visto que a metade da população possui dificuldade para enxergar. Rapaz. E foi pensando... Quem de nós tem, né? Pois é, todo mundo de óculos. E foi pensando nisso, gente, que no programa dessa semana nós convidamos o Dr. João Victor Godinho, ele que é oftalmologista, para bater um papo com a gente, né? Porque isso é preocupante. Doutor, seja bem-vindo ao programa Viver Goiás. Muito obrigado, Breno. Obrigado, Leonardo, pelo convite. É um prazer poder estar aqui para a gente discutir essa questão tão importante que a pesquisa nos aponta, né? Que é a falta de segmento oftalmológico regular. Isso a gente fala pelo menos uma vez por ano de grande parte da população, né? Eu mesmo comecei a usar óculos agora, né? Porque assim, com meus 20 anos de idade, eu não precisava, mas assim... Gente, aí a pessoa... Eu quero ser sério, porque o doutor tá chiquérrimo, né? De gravata, tudo arrumadinho aí. Eu quero ser chique, mas aí a pessoa... Oh, meu Deus, 20 anos. Doutor, mas pra que eu vou ao oftalmologista, sendo que ali na banca, na feira, a tia pode chegar lá, experimenta um, experimenta outro... Tô vendo e pronto, vou embora para casa. Exato. Acontece demais, né? Bastante. Isso aí é situação corriqueira, a gente acaba presenciando diariamente no consultório, né? Então, algo que eu sempre friso para os meus pacientes é que é o seguinte, a parte do óculos, a questão de estar enxergando bem, ela é uma parte da nossa consulta oftalmológica, né? Então, o fato de enxergar bem não quer dizer que a gente não tenha nenhum problema da saúde ocular. Então, por isso que, durante a consulta oftalmológica, é extremamente importante a gente fazer uma avaliação da córnea, a gente faz uma avaliação da pressão intraocular, a gente faz uma avaliação da retina, porque em grandes casos a gente acaba conseguindo detectar algumas doenças em estágios iniciais, e algumas dessas doenças é possível da gente já iniciar um certo tratamento para evitar um dano permanente na visão, por exemplo. O mais comum que está tendo é o glaucoma, né? Ele atinge muitas pessoas. O glaucoma é uma principal causa de cegueira, né? No mundo não reversível. Então, o paciente ele vai tendo, com a evolução da doença, ele vai tendo uma perda de campo de visão periférica. O glaucoma é a pressão alta. Na maioria dos casos é relacionado à pressão do olho mais elevada, né? Mas existe glaucoma com a pressão normal. Sim. Por isso que a consulta se faz importante, né? Sim. Então, e quem tem glaucoma é perigo de perder a visão. Exato, perder a visão de forma definitiva. Então deixa eu fazer uma fofoca aqui de vizinho meu que eu conheço, é amiga da minha mãe, inclusive. Tô morto. Leonardo, eu acho que você podia pôr o óculos. Por quê? Não, o que acontece? Não, porque o seu cabelo, assim, ó, põe o óculos. Gente, não vou disfarçar, não, que eu agora tô falando coisa séria. Aí o que acontece? Menina, se eu tô usando um colírio que o médico me passou, porque é para glaucoma, e você tá com sintoma de glaucoma, usa também. É um grande problema, porque o fato de um colírio que serve para um paciente, não necessariamente vai servir para outro paciente, e na maioria dos casos o glaucoma não dá sintoma. Então, muitas vezes a queixa do paciente, ele pode achar que é pela pressão do olho elevado, mas pode não ser. Pode ser relacionado a outras questões. E o colírio, a gente pensa, não é só o colírio. Muitas vezes a gente tem uma ideia errada de, eu estou usando um colírio. A gente fala assim, qual colírio? Um colírio. Mas assim, colírio é um medicamento, é um remédio. Existe uma substância lá que foi testada para usar de certa forma para que ele tenha um resultado esperado. E como qualquer remédio, ele tem os efeitos colaterais. Então, a gente não indica da gente, vou começar a usar porque o vizinho está usando, ou eu estou com algo parecido que ele, porque cada um vai ter uma resposta e muitas vezes um efeito colateral que pode ter um não tem em outro. Então, acaba sendo uma conduta individualizada, né? Pegando o gancho de colírio... Mas a gente pode pegar o colírio. Estou sentindo aqui agora, tá ardendo meu olho. Eu vou ali na farmácia e compro o colírio. Só pode dar uma aliviada. O famoso colírio do maconheiro, que todo mundo pinga, todo mundo tem um no bolso. Esse daí é um problema, por causa da substância que tem nele, né? Esse colírio que clareia os olhos, né? Ele assustou, agora do maconheiro. A polícia deu o baculete. O que esse colírio tá fazendo aí, rapaz? Tá com medo eles não vão querer nós aqui mais, não. A gente fala. A gente tem a opção de usar um colírio lubrificante, bastante uma lágrima artificial. Esse acaba que não vai ter, não tem efeito, vamos pensar em efeitos colaterais, assim, muitas vezes o paciente pode ter uma irritação secundária ao conservante do colírio, mas é um colírio que a gente pensaria com um menor potencial para prejudicar a nossa saúde ocular, né? Agora, por exemplo, o colírio que
clareia os olhos, a gente tem um problema, porque ele tem uma substância que faz a vasoconstricção dos vasos, então os vasos ficam menos evidentes, por isso que o olho fica mais claro, e essa substância... Não, mas não é, gente, quando ele fala o olho mais claro... Não vai ficar verde, não. Não, tá? Vai ficar branquinho. É aquele quando a gente tá rachado, tal, moço! E essa substância pode ter efeitos sistêmicos, como o quê? Aumentar a pressão arterial. Então, assim, muita gente acha que é só um colírio, não causa nada. Não é bem assim. Porque, infelizmente, nas nossas farmácias, no Brasil, não existe restrição. Se eu chegar lá na farmácia, qualquer um e falar assim, moça, eu preciso de um colírio, ele vai me vender. Exato. Então, esse colírio que não tem aquela, tipo, essa lágrima artificial, que serve para dar uma lubrificada nos olhos, mas aquele para dar essa clareada, então, ele também... Tem efeito. Muitas vezes a gente tem a restrição para a venda, a maioria dos colírios com relação a colírio de antibiótico. Mas os outros colírios, por exemplo, glaucoma, vende-se sem receita e a gente tem inúmeros efeitos colaterais desse colírio. Então, assim, a gente tem que ter bastante cuidado. Não utilizar sem uma orientação. Né? Tem quanto tempo que você foi no oftalmologista? Eu tenho 6 meses que eu fui. Vocês nem, a visão tá de boa? Não. Mas o meu problema, eu acabei de ler aqui, degeneração macular relacionada à idade. Gente, mas isso aqui é muito ofensivo, cara. Cara, mas não tinha um outro nome pra colocar isso. Não vou te chamar, é velho, tá cego. Não tem uma hipermetropiazinha básica, não tem um astigmatismo. Não, você tá velho. Então esse é o problema. E aí, doutor? Mas a partir dos 40 já começa a sentir mesmo a visão. Ela vai ficando mais cansada? Como que é? Então, o que acontece? Após os 40, quando usualmente a gente tem aquele paciente que nunca precisou de óculos, então muitas vezes ele começa a notar algo diferente, né? Então todo mundo aqui passou dos 40. Não, eles são novinhos. Mas assim, não é, doutor, eu quero te corrigir aqui um pouquinho, eu quero advogar em causa própria, porque não é a partir do momento que a gente nasce, ela não começa a ir caindo. Exato. O envelhecimento, não é imediato, não é repentino, né? Ele é progressivo, né? Então essa visão minha foi injusta comigo, né? Desde criança, foi premiado. Então, assim, naturalmente, aquele paciente que não tem uma dificuldade para enxergar, após os 40 a gente começa a ter um pouco de dificuldade para perto, porque é quando a musculatura do olho que fazia esse ajuste de foco... Para leitura também, né? Assistir televisão. Exato, a visão mais de perto começa a ter. Eu queria ver se meu celular estava aqui, mas que eu ia mostrar, mas as pessoas no celular o tempo todo, Exato, né? O mundo nosso mudou hoje. A questão do celular na mão prejudica muito a visão, principalmente na questão da vista cansada, mas causa um outro tipo de problema. A gente tem, vamos pensar, o celular por faixas etárias, né? Então a gente não tem realmente a indicação para crianças, crianças pequenas, bebês, por exemplo, bebês a orientação é de nada de tela com menos de 2 anos. E mesmo depois disso, a gente restringir, vamos colocar 1 hora por dia no máximo, mas a gente tem uma restrição porque o excesso de atividade para perto tem relação muitas vezes com o surgimento da miopia, né? Então é algo que a gente vai ter uma pandemia de miopia, porque essa nova geração, muitas vezes a gente tem muitas horas de atividade para perto sem um certo controle, né? Quando a gente pensa num paciente adulto, um paciente que já tem até parte do desenvolvimento ocular já está bem estruturado, esse paciente, o prejuízo de telas, excesso de telas, computadores, o que seria? É mais com relação à exposição da luz. É sabido que a gente em atividade de concentração, por exemplo, o computador, a gente vai piscar menos, então o olho vai ficar mais exposto, mais ressecado. Muitas vezes o paciente tem dor, parecer que o olho está doendo, está com a pressão aumentada, e isso pode ser um ressecamento ocular secundário a um quadro que a gente está tendo por exposição excessiva. E causa outras dores também, dor de cabeça, dor no fundo do olho. Então Aqui, por exemplo, tá no estúdio, tem várias luzes, o pessoal de casa não tá vendo, mas tem várias luzes aqui. No meu caso, por exemplo, eu já vou começando a arder o olho. Exato. Porque a gente já está há algum bom tempo gravando outras entrevistas também, já vai... Mas o caso da miopia tem cirurgia, né? Miopia é passível de cirurgia, de ter correção. Mas resolve? Eu já vi gente falando que fez e depois voltou. Sim, na maioria dos casos a gente consegue ter uma resolução, mas a gente não pode generalizar. Sim. Porque existem certas condições, vamos considerar, o paciente tem uma miopia, alguma alteração que é secundária a um problema na córnea. E esse problema está evoluindo, se você for pensar em mexer, muitas vezes isso acaba sendo uma contraindicação para a cirurgia refrativa, você pode ter um retorno até uma piora daquele quadro. Existem pacientes que têm uma miopia degenerativa, que muitas vezes o olho pode estar crescendo, não parar de crescer, e por mais que você opere e corrija aquilo ali,
Se o olho não para de crescer, o grau vai voltar, a gente vai surgir um grau. Não é que ele volta, a gente fala assim, é uma mudança em relação àquele período que a gente tratou. Então, cada período da vida existe uma certa condição que vai afetar e muitas vezes o tratamento cirúrgico para um paciente com idade mais avançada não vai ser o mesmo tratamento cirúrgico para um paciente, um jovem de 30 anos. Aí muita gente fala também da questão da lente de contato. A lente de contato vai te ajudar a diminuir a miopia, vai te ajudar a diminuir o estigmatismo. A lente de contato, eu vi muita gente que colocou lente de contato e foi problema na visão. Qual que é a orientação do especialista? A lente de contato pode ser um aliado nosso para diminuir um pouco da dependência do óculos em si, para que o paciente, vamos considerar um paciente que é míope, que depende de óculos para conseguir fazer atividades no dia a dia, conseguir ir a uma festa, fazer alguma coisa, praticar um esporte sem depender do óculos. Mas outra coisa que eu friso para meus pacientes, lente de contato não pode causar problemas graves. Problemas graves como uma úlcera de córnea. Já tive paciente que perdeu o olho por causa de uma úlcera de córnea secundária ao uso incorreto de lente de contato. Então eu sempre friso que é importante a gente usa corretamente ou é melhor nem utilizar. Toda uma questão do soro, né? Tirar na hora certa, não dormir com lente, né? Tem gente que capricha numa cervejinha e deita e dorme no outro dia. É igual eu, que às vezes durmo com óculos. Mas acaba que não vai ter esse problema, a particular. Então a lente tem um prejuízo bem importante. Então a gente tem uma série de questões que são precisas de serem concordadas com o paciente para que vamos iniciar a lente, mas vamos iniciar da forma correta para que você não tenha nenhum prejuízo com isso também. Gente, eu quero até aproveitar aqui esse momento para mandar um recado para você mesmo que está me vendo, minha sobrinha querida que eu tanto amo, que tem, né, agora vai fazer 16 anos, já tem 8 graus de miopia, começou bem novinha. Custamos a descobrir isso, porque é o que acontece com muita gente também, e a criança também precisa ir ao oftalmo, né? E ela caiu na lapada de comprar lente de contato pela internet, tá? Então você tá aqui o alerta do doutor falando. Já avisa, né? Porque é complicado. Esse mundo de tecnologia que nós estamos vivendo aí, você vê lá a internet. E são cores, verde, laranjado e tal, tem de gato, essas coisas todas, então... Tem como a gente fazer o uso dessas lentes, sim, mas o ideal é que seja com recomendação oftalmológica, por causa dos problemas envolvidos nisso. E considerando, se realmente a gente está com, vou colocar, 8 graus de miopia, paciente com 8 graus de miopia, ela tem outros problemas associados a esse grau mais alto. Tipo rasgadura de retina, descolamento de retina, então ela fica mais susceptível a ter alguns problemas que podem levar à cegueira. E qual que é o período que essa adolescente pode fazer uma cirurgia, procurar um oftalmo para tentar uma reversão disso aí? Certo, então o quadro, a gente tem autorização para fazer cirurgia refrativa, paciente acima de 21 anos. Né? Então eu já posso ir. 21, exato, já passamos desse período. Então a partir dessa idade a gente pode fazer essa avaliação, não necessariamente ela vai ser possível de ser realizada por algumas questões do olho. Então, para a cirurgia dar certo, a gente tem que ter algumas condições no olho que nos permitem fazer essa correção e reduzir esse grau, né? E tentar entender por que o grau está tão alto. É pelo crescimento do olho? É por uma alteração na córnea? Então são questões que têm que ser esclarecidas antes de se pensar num tratamento definitivo. Eu achei tão interessante isso que o senhor falou, rapidinho, tão interessante o que o senhor falou, porque é o seguinte... Aí tem esse problema, já está com 16 anos, vai fazer 17 agora, inclusive esse mês, no seu mês também, e vai aos oftalmos e ele só olha, pronto, havia receita e pronto, acabou. Então é necessário um especialista, né? Porque se já era para ter sido aconselhado pelo médico que a atende, né? Para falar, ó, procure alguém e tal, porque não está legal. Exato. É importante no caso dela, a questão da lente de contato, muitas vezes quem realiza especialista em córnea, acaba que faz esse processo. A parte da retina, né? Então tem um especialista em retina que pode cuidar para verificar se tem algumas alterações na retina de um paciente que tem uma miopia mais alta. Mas de forma geral, um oftalmologista, a gente não precisa ser especialista para conseguir detectar essas alterações e conduzir um caso desse como o dela, né? Então o que a gente precisa é realmente ter atenção com relação a esses detalhes e não simplesmente atuar apenas na prescrição do óculos,
que isso a gente sabe que pela saúde ocular o óculos acaba sendo só uma parte da nossa questão. É verdade. E foi importante trazer o Dr. João Victor aqui para falar isso com a gente, porque às vezes a gente não preocupa tanto, né, com a saúde dos nossos olhos, com a saúde da visão, que é tão importante para ler, para assistir, para você que está vendo o programa Viver Goiás aí hoje. Então, isso é muito importante. Mas nós vamos ter que despedir do doutor, né? Doutor, volte quando quiser, tá de portas. Morrendo o assunto, a degeneração macular relacionada à idade. Tem conserto, não tem conserto, ou você vai morrer, a tendência é lascar. Não, então, vamos lá, sobre a degeneração. Então, a degeneração macular relacionada à idade é um problema que afeta a nossa retina e afeta, quando ela acaba tendo um impacto importante, é quando comete a região principal da visão, que é a mácula, né? Então, é uma doença que tem um caráter progressivo, não necessariamente ela vai evoluir igual de um paciente para o outro, né? Existem algumas formas dela que são necessárias alguns tratamentos com medicamento dentro do olho, com algumas injeções, mas nem todos os pacientes vão se beneficiar desse tratamento. Então, o mais importante aí, se a gente já tem um diagnóstico de uma degeneração, é seguir esse paciente, principalmente com um especialista em retina, que é quem vai saber conduzir melhor esse caso para oferecer para o paciente quando que a gente tem que tratar, o porquê tratar, e o objetivo nosso é evitar a progressão, evitar a perda da visão. Por mais que a doença tenha um caráter progressivo, a nossa atuação é tentar diminuir a velocidade dessa progressão. É verdade. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. É um prazer estar aqui. Pessoal, cuide da saúde da visão, é importante, vá ao oftalmologista, procure. Não vai daqui 3 anos, não, vá pelo menos uma vez ao ano, né? Exato, uma vez ao ano, acho que é o mínimo essencial para que a gente consiga ter esse segmento de forma regular e importante. Muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Obrigado, Léo, obrigado, Breno.